E aí, você sabe quais são os 11 pontos fracos de uma pessoa inteligente? É verdade, pessoas inteligentes não são super-heróis ou super-heroínas, eles também têm pontos fracos ou são avaliados como pessoas com pontos fracos pela sociedade. Quer saber quais são eles? Quer saber se você tem esses pontos fortes e fracos? Então veja este vídeo até o fim. Antes de começar, eu gostaria de saber o seguinte: você convive com uma pessoa com traços de inteligência? Como é que ela se comporta? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Coloca aqui no comentário para que o seu comentário venha se tornar no futuro pauta dos nossos próximos vídeos. E lembre-se também de curtir a nossa página e se inscrever aqui no canal para você receber sempre as novidades do mundo da mentalidade, da concentração, da memória e da inteligência. Então vem comigo! Bom, vamos analisar um pouquinho. Uma pessoa muito inteligente, na verdade, ela gosta de focar a energia mental dela naquilo que realmente é útil e satisfatório para ela. Então, muitas vezes a pessoa inteligente não vai se importar em arrumar a cama, em limpar a louça, em jogar o lixo, ela não vai se importar com coisas pequenas. Por quê? Porque ela sabe que a energia dela, o tempo dela é precioso e ela tem muito mais a acrescentar a si mesma ou ao mundo se ela canalizar toda aquela energia em atividades que exigem mais intelecto do que, por exemplo, arrumar uma cama. Então elas acabam sendo vistas como pessoas preguiçosas. Você vai na casa de uma pessoa super inteligente, muitas vezes não está muito bem arrumada e talvez você faça esse julgamento: putz, esse cara é muito preguiçoso, nem arrumar a cama ele não arruma. Mas na verdade ele está mais focado, concentrado naquilo que importa para ele de verdade, que é a sua tese, a sua teoria, é o seu trabalho, é aquilo que ela está construindo. A inteligência emocional é a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo ou sentir o ambiente, nos colocar geralmente no lugar das outras pessoas, que tem muito a ver com a empatia também. As pessoas muito inteligentes, elas vivem no mundo da razão. Elas têm um cérebro muito racional, então elas acabam não entrando nesse jogo emocional de você contar uma história triste. Ela acaba muitas vezes desprezando e ignorando esse tipo de história, porque ela é extremamente racional, a cabeça dela é muito lógica e, portanto, ela pode ser percebida como uma pessoa sem emoções, uma pessoa sem inteligência emocional. Olha, isso é verdade. As pessoas inteligentes, elas têm essa característica de serem perfeccionistas e de conseguirem analisar um projeto, uma obra, com o rigor dos detalhes. Por quê? O cérebro da pessoa muito inteligente, ele pode ser um cérebro muito lógico, onde todos os argumentos eles têm que se encaixar e sustentar os outros. Aí, para você construir uma tese, todos os seus argumentos eles têm que levar você a uma conclusão lógica. E a cabeça das pessoas muito inteligentes, elas funcionam dessa forma, de uma forma bem organizada, onde todos os argumentos eles acabam sendo edificando o outro. Então pode parecer que uma pessoa muito inteligente, ela é perfeccionista, ela é chata, ela gosta de tudo certinho, mas isso realmente é uma qualidade de quem consegue notar brechas que podem ser preenchidas ali com um argumento, ou mesmo a casa dela, a mesa dela pode ser completamente organizada, o guarda-roupa. Por quê? Porque a cabeça dela funciona de uma maneira organizada. Então o mundo exterior acaba refletindo a maneira como ela constrói os próprios pensamentos. O que é uma pessoa autoconsciente? É uma pessoa capaz de refletir sobre si própria. A metaconsciência, a consciência da consciência, é o metapensamento que a gente fala em filosofia também, que é pensar nos próprios pensamentos. Então a pessoa inteligente, ela tem essa qualidade de olhar para si mesma
de olhar os próprios pensamentos e de fazer sua própria autoanálise. Ela tem essa autoconsciência. Quando isso é aplicado de uma forma positiva, essa pessoa acaba crescendo cada vez mais, evoluindo e melhorando. Quando essa autoconsciência é utilizada como uma crítica construtiva, essa pessoa pode acabar muitas vezes se deprimindo porque ela acaba cobrando muito de si mesma, que aí entra também com a questão do perfeccionismo. Então é uma característica sim, pode ser um ponto fraco, né? Ser autoconsciente pode ser danoso se a pessoa não tiver esse equilíbrio de analisar tudo com o prisma não da autocrítica, de se ficar criticando a si mesmo, mas com algo construtivo que melhore, que faça ela melhorar a cada dia. Olha, isso é verdade. De onde vem o tédio? O tédio ele vem do desinteresse por uma determinada atividade. Por exemplo, eu vejo muitos jovens que vão sair de férias com a família e são jovens que às vezes não gostam de praia, de ficar ali na praia cozinhando debaixo do sol, e ele prefere ficar na casa, né, ou no apartamento lendo um livro. Por quê? Porque aquela atividade de ficar na praia entedia. Futebol é aquela atividade quase pré-histórica, né, de 22 homens, na verdade, correndo atrás de uma bola e encaixando a bola num retângulo, que é o gol. E a pessoa muito inteligente, ela acaba se entediando com aquele papo, porque ela não vê sentido naquilo. Então ela acaba realmente, em alguns ambientes, em algumas circunstâncias e com algumas pessoas, ela acaba ficando totalmente entediada. Isso é verdade. Para dizer a verdade, as pessoas inteligentes, elas não gostam necessariamente da solidão, elas gostam de ficar sozinhas. Por quê? São pessoas introvertidas, são pessoas autoconscientes, que nós vimos aqui, são pessoas que podem ser autocríticas, e tudo isso faz com que a cabeça de uma pessoa muito inteligente funcione como um caldeirão fervilhando de ideias. Então, muitas vezes, essas pessoas precisam se isolar e ficarem sozinhas com os seus próprios pensamentos, desenvolvendo suas próprias teorias. Então, isso é uma característica de pessoas introvertidas. É diferente de ser tímido, tá? A pessoa introvertida, ela gosta de ficar sozinha ali com os seus pensamentos, com as suas ideias. Por isso que a gente vê muitas pessoas, escritores, pesquisadores, cientistas, eles gostam de morar sozinhos, por exemplo, eles gostam de se isolar num sítio, numa fazenda, num hotel, eles viajam para poder se concentrar e trabalhar melhor, porque filhos, pessoas, animal de estimação, tudo isso na cabeça dele faz com que ele não consiga ter clareza nas ideias. Olha, isso é verdade. As pessoas inteligentes, elas funcionam como operários do mundo, né? Como mecânicos do mundo. Eles estão sempre buscando, pensando numa solução, numa ideia para melhorar a vida das pessoas. Eu estive no Vale do Silício, em São Francisco, conheci várias startups de tecnologia e ali eu conheci muitas pessoas inteligentes e eles são obcecados por quererem resolver todos os problemas do mundo. Então, naturalmente, pessoas com essa característica, elas têm a cabeça cheia de ideias, elas querem muitas vezes dar palpite na família, no trabalho, porque acabam tendo muitas vezes boas soluções para contribuir, tá? E a cabeça, portanto, fica fervilhando sim. É verdade, as pessoas inteligentes, muitas vezes, elas buscam a profundidade num determinado tipo de assunto para poder responder a uma questão que elas estão trabalhando. Então, por exemplo, se um advogado muito inteligente, ele está defendendo um cliente, esse cliente é um músico, por exemplo, é um instrumentista. Esse advogado, ele acaba muitas vezes, que nunca se interessou por música, por exemplo, ele acaba mergulhando nos livros, estudando a fundo para poder preparar a defesa de um cliente. Então, essas pessoas, por se interessar, por serem curiosas, por quererem investigar sobre todo tipo de tema, elas acabam sendo ecléticas e acabam sendo pessoas altamente capazes de discutir, de falar sobre qualquer tipo de assunto. Isso, do meu ponto de vista, é um ponto muito forte. Será que eles são realmente difíceis de entender? Ou eles enxergam um pouco mais longe
do que a gente. Isso é uma característica muito comum. Quando você está colhendo a espiga de milho, a pessoa já vem com o bolo de fubá pronto, ou seja, a pessoa inteligente, ela consegue enxergar lá na frente se a sua ideia, se o seu projeto, se as suas intenções vão ou não dar certo. E isso acaba gerando o quê? Muitas vezes um balde de água fria na tua cabeça. Você acaba dizendo assim, essas pessoas aí são difíceis de entender. Eu estou falando, estou explicando o que eu quero e ela vem jogando um balde de água fria dizendo que não vai dar certo. Não é nem sempre assim, ela está dizendo aquilo porque ela já tem experiência, ela já leu sobre aquilo, ela já estudou, ou ela consegue chegar bem à frente e dizer se aquilo vai ou não dar certo. Da mesma forma que ela pode dizer que algo vai dar certo, que você deve fazer aquilo e você não acredita porque você não consegue perceber, você não consegue enxergar, então você diz que ela é uma pessoa difícil de entender. Isso é uma verdade, porque as pessoas inteligentes, elas têm um nível de debate, elas têm um nível de discussão que muitas vezes não combina com aquela roda de conversa. Então, mais uma vez, vou dar um exemplo do futebol. Então, é que você tem aqui uma roda de conversa sobre futebol. E a pessoa inteligente ela não consegue entrar naquele nível de discussão, porque ela teria que baixar o próprio nível de discurso, de debate. Então, muitas vezes, ela acaba se afastando, ela acaba se isolando e muitas vezes, quando não trabalhado muito bem esse sentimento, ela acaba se sentindo solitária. Isso é uma característica, maldição da inteligência também. Ela é tão inteligente, que ela acaba se afastando ou afastando as pessoas ao seu redor. Nesse caso, tem que trabalhar aquela questão que nós vimos aqui, que é a inteligência emocional. Trabalhando a inteligência emocional, ela consegue equilibrar melhor essa situação. E a última, pessoas inteligentes seguem pessoas ou mentores inteligentes também. Admiram pessoas inteligentes e seguem pessoas inteligentes. E se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui, você com certeza é uma pessoa inteligente. E aí eu vou convidar você para seguir aqui o nosso canal, seguir o nosso perfil. Clica aí no botão curtir, compartilha com os seus amigos. Você conhece uma pessoa inteligente? Qual é a característica que ela tem mais marcante? É um ponto forte ou um ponto fraco? Comente aí, porque o seu comentário pode ser a pauta do nosso próximo vídeo, da nossa próxima conversa. Um grande abraço e até breve.